Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, queremos, neste nosso programa Bom Dia São Pedro, recolhermos-nos unidos ao Senhor, aprender da Virgem Maria, meditar no coração a palavra do Senhor e permitir que essa meditação fecunde o nosso coração para que deste tesouro precioso que é a palavra de Deus, colhamos muitos frutos para a nossa vida. O evangelho do dia de hoje é de Mateus 23, versículos 1 a 12. Mateus 23, 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Armam pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós queremos nos colocar diante desta palavra do Evangelho de Jesus, enfim, de Nosso Senhor, do Evangelho de Mateus, que compõe um trecho, uma parte do Evangelho que seria, nós poderíamos dizer assim, seria justamente uma catequese contra a hipocrisia, podemos dizer assim, todo esse capítulo. Agora nós estamos começando esse capítulo com essa instrução inicial de Jesus falando, vejam, aos discípulos e às multidões, mas falando justamente contra os mestres da lei e fariseus, não contra eles em si, mas contra aquela atitude hipócrita de, vejam só, terem eles aquilo que naquele tempo era a palavra da salvação. Era a luz que poderia guiar e iluminar a vida de todos. Tinham esse tesouro precioso nas mãos, estudavam e conheciam a palavra de Deus, os mandamentos. E vejam só, com um coração duro, uma intenção entorpecida pela própria vaidade, pela busca das honras. Não tiravam proveito disso. Botavam, como disse Nosso Senhor, pesados fardos sobre os outros, mas não tinham uma vida que acompanhavam a palavra anunciada, a palavra explicada, a palavra ensinada. Isso precisa nos fazer pensar muito e muito mesmo. Quando nós pensamos na crise que a igreja
se encontra, em que se encontra ou pela qual está passando, vejam, como dizia o Papa Bento XVI, é uma crise de santos. E o que são, senão aqueles que não são santos, senão justamente os hipócritas? Ou seja, aqui, só para nos entendermos bem, aqueles que falam e não vivem caem no pecado da hipocrisia. E disso, me coloco eu em primeiro lugar, sobre isso precisamos todos fazer o nosso exame de consciência. Quantas vezes e de que forma talvez nós exijamos dos outros uma retidão de vida, uma honestidade, um compromisso, e no final das contas se houver em nós coerência de vida entre aquilo que estudamos, aplicamos em nossa vida e aí sim ensinamos, testemunhamos, mostramos para os outros, que instrumentos de Deus nós poderemos ser? Se houver essa coerência de vida, como nós poderemos de fato ser luzeiros que apontam para o caminho do Senhor, que iluminam a estrada daqueles que andam perdidos, desorientados e confusos em meio a tantos erros, ideologias e pecados? O que há de ser a nossa vida se nos empenharmos séria e decididamente por vencer toda e qualquer hipocrisia? Quantas confusões encontramos nós em nós mesmos? São hipocrisias muitas vezes, né? Queremos, às vezes, não por mal, né? Queremos fazer as coisas certinho, mas não conseguimos. Então, aqui Nosso Senhor nos convida a essa reflexão profunda. Em alguma coisa eu estou sendo incoerente com a fé? Quando alguma palavra, algum ensinamento é causa de crise, de confusão, de dificuldade, porque o mundo não aceita, o que eu faço? Eu fujo? Eu escolho um outro caminho? Eu me acomodo? Eu digo que, quem sabe, nesse ponto a igreja não está muito certa, está meio retrógrada, as coisas já não são mais como eram antes? Ou eu fielmente obedeço, humildemente acolho a verdade, com ardor busco a luz da doutrina para compreendê-la melhor? E justamente vendo as trevas em que tantas pessoas se encontram, busco então fazer com que os outros encontrem essa luz e essa verdade. De fato, amados irmãos e irmãs, a crise em que vivemos hoje como igreja é o fato de que aqueles que conhecem a palavra de Deus, que a estudam, que a escutam, digo eu em primeiro lugar, muitas vezes não somos a imagem mais clara e cristalina da aplicação dessa palavra. E aí se escuta com o ouvido, mas não se contempla com o olhar. Essa separação das coisas acaba deixando de cativar muitas pessoas, acaba deixando de trazê-las para junto de Nosso Senhor. E aqui concluo com essa ideia, porque é o que o Evangelho nos apresenta. Nosso Senhor nos diz que é necessário servir, é necessário nos colocarmos a serviço. O maior dentre vós há de ser aquele que vos serve. Quem se humilhar será exaltado. Por que Nosso Senhor aqui tira, né, essa mania, vamos dizer assim, que havia naquele tempo de chamar de mestres, guias, pais? Por quê? Porque o que Nosso Senhor quer é que nós não tenhamos a honra, mas o serviço. Não a honra de sermos chamados disso ou daquilo, porque eu sou, ou fulano de tal é o meu mestre, é o meu guia, é o meu santo, é o meu isso, é o meu aquilo. Não quer que nós tenhamos a honra, ou seja, as pompas, os títulos, mas quer que nós façamos o serviço de pregar o Evangelho,
de conduzir os nossos irmãos no caminho do Senhor. Não como alguém que manda e que diz, vejam, aqui é a grande diferença. Depois de Cristo, o ensino e a explicação das coisas de Deus não é e não pode ser mais. Se era antes, foi uma deturpação no meio do caminho. Mas a partir de Cristo e em Cristo, o ensino da verdade, da doutrina, da verdade que nos salva, não pode ser de alguém que aponta o dedo, de alguém que diz ou que toma posse para si como se fosse seu do conteúdo. O ensino das coisas de Deus, da doutrina e da verdade é um caminhar lado a lado. Você conversa, você explica. Mesmo digo nós, sacerdotes na pregação, nós não somos donos da verdade, somos apenas servos. E por isso nós queremos caminhar lado a lado. Aqueles que têm a missão de transmitir a palavra de Deus, e não são só sacerdotes, é todo cristão. Precisamos ser aqueles que servem a palavra, caminhando lado a lado com aqueles que o Senhor confia a nós e que precisam ser firmados nesse caminho. Por isso nós não podemos nos deixar chamar de mestres, de pais, de guias, porque esse é o Cristo e basta. Nós somos apenas servos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos passar para os nossos avisos. Como vocês têm visto, e desde já agradeço, porque já temos recebido alguns retornos, nós estamos trabalhando com uma campanha vocacional, né, com este envelopinho, né, que é um convite justamente a nos engajarmos no sustento aos nossos seminários, que são 4 na Diocese. Né? Então, nós estamos procurando entregar esses envelopes nas missas, né, e convidar então as pessoas a que levem envelope e façam aí as suas ofertas, a partir, quem sabe, até de renúncias em família, né, até para que tenham essa força espiritual, não simplesmente ajuda material. E tudo isso para que a gente possa contribuir então para o sustento dos nossos seminários, onde são formados os nossos futuros sacerdotes. Sem seminário, nós não teremos sacerdotes. Então, e esses guris deixam de prover do próprio sustento porque a formação sacerdotal ela exige muito mais do que apenas o estudo. Ela é muito mais ampla, profunda e complexa. Então, eles precisam deixar tudo já no seminário para poderem se preparar. E depois, ordenados, bom, não é para viver a vida deles, mas é para servir. Então, é nosso compromisso de justiça e de fé contribuir e ajudar para que esses guris possam receber a devida formação. Não para que vivam no luxo ou nas facilidades, mas para que possam receber a devida formação e não lhes falte aquilo que é necessário. Então, envelope, ou mesmo também podem fazer pelo Pix, tem o QR Code no próprio envelope, para que possam fazer aí as suas doações, né? Não tenham medo de ser generosos, porque o Senhor não haverá de lhes faltar na sua bondade e providência. Reforço, renovo, reafirmo o convite da Pastoral da Música da paróquia, né? Então, aqueles que quiserem integrar ou contribuir com as equipes de canto, né, nas nossas missas, sejam aqueles que cantam, sejam os que tocam instrumento, nós convidamos que entre em contato com a Ju. O telefone é o 981560419. E logo também vamos começar a retomar o trabalho com os corais, coral adulto e o coral infanto-juvenil. Por fim, sobre a atualização dos cadastros do dízimo. Aqueles que ainda não fizeram, né, nós temos pedido já de tanto em tanto, isso é importante para que nós possamos ter tudo em ordem, né? Então, o cadastro não serve só para o dízimo, mas para que a gente possa gerir bem, de modo atualizado e correto, os dados de todos os paroquianos, né? Então, a gente convida que, se alguém por acaso ainda não fez o seu cadastro, o seu recadastramento, né, então venha aqui na Secretaria da Paróquia ou se faça representar por alguém, né, com os documentos de identidade, no caso de todos os membros daquela família, né? Então é o que a gente precisa, né, com o endereço certinho, os dados, telefone, enfim,
para que a gente possa fazer esse cadastro e poder atendê-los da melhor forma possível. Tá bom? Nós estamos ainda no mês vocacional. Neste final de semana nós celebramos a vocação leiga, então nós queremos bendizer a todos que se engajam nas tantas e mais diferentes pastorais na nossa paróquia. Serviços na evangelização e no próprio compromisso de vida de fé. Que esses sejam verdadeiros luzeiros e que a nossa coerência de vida possa arrebatar o coração, o olhar e a vida dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que andam mais afastados. Queremos agora rezar pelos nossos irmãos e irmãs que celebram hoje o dom de sua vida, bendizendo a Deus por esse dom precioso, pedindo que sejam santificados pelas graças que de Deus recebem e as quais possam ser também fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aos que hoje celebram também o dom da vida matrimonial, queremos pedir que a Virgem Maria os assista e os conduza no caminho de um amor oblativo, de oferta, de entrega, generoso e santificador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos colocar todos os nossos paroquianos, nossos irmãos e irmãs, sobretudo os que mais sofrem, sob os cuidados e a atenção paternal de São José. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, com a vossa vida também de família, com o vosso testemunho de amor a Deus, também na vivência do preceito dominical. Tenham todos um abençoado final de semana.